Olha, a gente vai dar aí mais 2 minutinhos para o pessoal avisar aí, ó, que nós já estamos ao vivo aqui no Instagram. Eu quero responder algumas das perguntas, especialmente para você que fez sua inscrição e começou a fazer o curso de Antropologia Bíblica Aplicada ao Aconselhamento e talvez tenha alguma dúvida. Então, se você tiver alguma dúvida, você ajuda lembrando e ouvindo essa resposta. Vamos começar esquentando esses motores, então? Vamos esquentar esses motores. 12 pessoas ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Se aparecer, nós temos aqui o pessoal dos bastidores. Se aparecer alguma interação aí no Instagram que não está aparecendo para mim, porque a gente está fazendo aqui alguns testes, inclusive com a plataforma que a gente está usando para fazer essa transmissão. Se aparecer aí alguma dúvida, alguma questão que a gente possa resolver aqui ao vivo, você que está aí no bastidor, me manda, por gentileza, porque eu não estou direto no Instagram, estou usando uma plataforma para fazer esse intermédio aí. Bom, vamos caçar aqui algumas perguntas do pessoal que já mandou as perguntas. E aí, se vocês puderem me mandando as perguntas por aqui, eu consigo enxergar melhor. Mas vamos começar com a mais básica, mais distante da nossa realidade, e que é do curso, né? Que é uma pergunta bem geral, né? Que eu vou caçar aqui só para ler ela direitinho. Muito bem. Quais livros começar para entender o aconselhamento redentivo? Essa é uma pergunta muito comum, porque a gente sempre quer começar por algum lugar mais fácil e ir do fácil para o difícil. Geralmente as pessoas querem começar do fácil para o difícil, então, se você já teve a oportunidade de ler o Aconselhamento Redentivo, o livro, você se deparou com uma apresentação mais complexa, mais completa, mais profunda da perspectiva e da teoria, e aí ficou um pouco perdido, porque o Aconselhamento Redentivo, o livro, ele presume que você conheça uma série de coisas antes de chegar lá, e ele já parte de alguns pressupostos. Então, uma ou outra pessoa menos iniciada aí em filosofia reformacional, em filosofia pressuposicionalista, em apologética, fica um pouco perdido. Mas como as coisas têm mudado de uns anos para cá, e eu acho que esse tipo de literatura tem ganhado espaço, tem ganhado volume, tanto de publicação quanto de aceitação e leitura, eu acho que hoje já daria para alguns lerem o Aconselhamento Redentivo e tirar grande proveito nessa leitura e ela não ser tão complexa à primeira vista. Mas eu indico os livros periféricos, e os últimos livros que o reverendo Vadislau tem publicado, eles têm sido mais fáceis, mais fácil leitura, porque são menos técnicos e mais aplicados. A pergunta que não quer calar é por onde começar, né? Como é que a gente faz para começar? Por onde começar? Bom, eu hoje, com as recentes publicações, eu confesso que é sempre uma dificuldade. Sabe quando você tem muita coisa boa e não sabe decidir qual delas é a melhor? Eu acho que com as últimas publicações fica mais difícil dizer por onde começar, porque temos muitos bons livros para começar. Então depende muito da sua perspectiva. Eu diria que tanto Força para a Família quanto Mudanças e Permanências são bons livros para iniciar você no universo do aconselhamento redentivo, e eu gosto de maneira muito particular de Coração e Sexualidade, também é um livraço para você começar a conhecer. Então, esses três são bons começos, e Agridoces Cadeias da Graça também.
Mas isso traz um outro desafio, que é encostar em um ou outro livro que já tem a, a perspectiva ali, digamos, a maneira que o Václav escreve já mais madura. E a gente está acostumado a ler teologia de maneira muito sistemática, nada contra. Teologia sistemática é precisa, é necessário, é boa, mas a gente gosta de teologia preto no branco ou no máximo cinza. E o reverendo Václav escreve com um colorido muito multifacetado, muito matizado. Então tem muitas cores, muitas variações, tem muita poesia, tem muita história. E a gente quer conceito, a gente quer definição, a gente gosta, e aí é uma crítica à maneira como a gente vem sendo educado, que a gente quer uma apresentação cartesiana da verdade, e não essa coisa mais descritiva, mais vivencial, que lembra um pouco mais, e essa é sempre a luta do reverendo Václav, de apresentar a coisa mais como a escritura apresenta, em forma de parábola, em forma de narrativa, em forma de texto prescritivo, tem horas, isso tudo meio que entremeado como uma tapeçaria. Então, você está procurando um livro mais preto no branco, mais técnico, isso você não vai encontrar tão fácil na pena do reverendo Václav. Eu já tenho prometido a vocês escrever, então lá no finalzinho desta live eu pretendo dizer para vocês aí uma coisa bacana sobre publicação, que quero anunciar em primeira mão aqui, mas que a gente vai ter que relembrar em outras lives, em outros momentos, para divulgar em momentos certos, vai ser amplamente divulgado. Mas haverá um livro onde você vai ter essa introdução ao aconselhamento redentivo. Ele não existe ainda, está em fase de escrita, mas hoje eu sugiro que você comece por livros mais tranquilos, como Mudanças e Permanências, Força para a Família e Coração e Sexualidade. Nessa ordem, que Coração e Sexualidade também tem as suas peculiaridades. Um livro que você pode ler para começar, que me ocorre aqui, quem ajuda, como é que é? Eu tenho que pegar aqui o título, porque ele acabou de me ocorrer e eu não tinha me preparado para pensar nele, né? Ajuda. Opa. Isso. Quem cuida de quem cuida, do reverendo Václav. Tem um livro menos divulgado aí, mas eu acho que ele é importantíssimo para você começar, tá? Vamos lá. Segunda pergunta que a gente teve lá na caixinha de perguntas que vocês colocaram é: e o que um conselheiro deve ter em mente ao atender aquela pessoa que procura ele em aconselhamento, aquela pessoa que está sendo aconselhada? Como é que a gente faz aí para selecionar as principais ferramentas que devem estar em cima da mesa na hora que a gente vai atender? Bom, na verdade, você tem que ter um arsenal de ferramental ali um pouco mais amplo. A gente gosta de dicas mais fáceis de contar. Queridos, o que a gente tem que ter em mente? Vamos começar pelo básico. O básico é: essa pessoa que está diante de mim precisa de ajuda. Esqueci o básico do básico. O que eu tenho que manter em mente? Que essa pessoa está com dores na alma, que ela está em busca de ajuda, mas ela não vai receber isso com facilidade. Ninguém recebe isso com facilidade. Ninguém busca esse tipo de ajuda e recebe isso com tranquilidade. A experiência, ela é sempre positiva no final, como se a gente fosse contar o todo. Mas no momento, vasculhar a alma, se abrir para alguém, isso não é uma coisa tão fácil. Então a gente às vezes luta um pouquinho com isso. A segunda coisa que você tem que ter em mente quando aparece alguém para você aconselhar é que a pessoa que está diante de você é um pouco mais complexa
do que a nossa antropologia mais básica geralmente nos apresenta. A gente tem algumas coisas por certo, como as brigas teológicas, é dicotômico, não é tricotômico, já a gente vai entrar numa pergunta sobre isso, mas eu diria que o curso de antropologia bíblica, e vocês me perdoem eu ser tão franco, mas todo ele é um pressuposto que você deve manter em mente quando vai aconselhar alguém. Eu não estou brincando, porque você vai precisar disso. Em uma das perguntas que eu vi que vocês colocaram, das perguntas que vocês colocaram na caixinha, eu percebi uma que, se você tiver feito o curso de aconselhamento, o primeiro desses cursos, que a gente já está disponibilizando na plataforma, o Antropologia Bíblica Aplicada ao Aconselhamento, ele já corrige a pergunta, inclusive, a resposta que você está procurando. Então, quando você tem tudo isso em mente, fica mais fácil. Você está lidando com alguém complexo, multifacetado, que lida e luta com o pecado, que é a imagem de Deus, que é análogo ao Criador, que é teorreferente, e tudo isso tem implicação. Você também tem que manter em mente aquilo que virá nos próximos cursos. Duas coisas, basicamente. A primeira delas é que nenhuma mudança é efetiva a menos que o coração seja transformado. Uma das perguntas que surgiram também tem a ver com isso, então eu vou resguardar um pouquinho sobre o assunto para falar mais tarde. E o segundo é o poder das Escrituras para transformar corações. É claro que todos esses são pressupostos, mas como é que eu faço para estar preparado para uma sessão de aconselhamento? E essa é a parte mais difícil. É muito desafiador no começo, a gente fica com muito medo, porque a gente não quer lidar com o imprevisto. E eu me lembro quando eu comecei a ensinar sobre aconselhar, e não sobre aconselhamento. Estava treinando a primeira equipe, e um deles, já um senhor vivido na fé, me perguntou coisa parecida: como é que eu vou fazer para lidar com isso? Como é que eu vou fazer para improvisar na hora do aconselhamento e ter tudo isso à mão como você faz? E a pergunta era legítima, né? Como é que eu faço para, na hora, não ser pego de surpresa e não ter uma resposta? A parte boa é que o aconselhamento, ele é um relacionamento, ele não é um momento de vale tudo e tudo ou nada. Ele é um início de uma conversa que vai durar algum tempo. Não é dar conselhos, mas acompanhar alguém durante algumas semanas para que essa pessoa supere o seu problema. Isso tem implicações. E uma delas é que, se você não souber a resposta em uma sessão, você pode trazer numa sessão seguinte. Então, acho que um dos pressupostos que você tem que manter em mente é que, apesar da pessoa estar ali procurando por respostas, você não vai ter todas as respostas. E está tudo bem. Está tudo bem se você disser para a pessoa que essa semana você não tem a resposta, mas que até a próxima sessão você vai procurar essas respostas de modo a auxiliá-la. Então, acho que a gente tem que ter menos medo. Mas como é que a gente faz, então, para se preparar para isso da melhor forma possível? E eu diria, até usando uma figura que a gente aprende dentro do aconselhamento redentivo, é que a sessão de aconselhamento é como dançar. E a gente não é muito acostumado com isso, porque na cabeça de um brasileiro, a dança é um negócio muito libidinoso e muito esquisito, para não dizer coisa pior. Então, como pode ser com uma dança? É porque dançar, a dança de pares, a dança elegante, a dança bonita, uma dança bem feita, onde dois pares estão dançando, existem os passos e existe espaço para improviso. E quando a gente estava lidando com isso, inclusive em aula, falando sobre a metáfora da dança como uma metáfora para a sessão de aconselhamento, eu sugeri que a gente pensasse no aconselhamento como uma roda de capoeira. Você aprende os movimentos, você treina a sua elasticidade, a sua resistência, mas a hora do vamos ver é 100% improviso. E eu sei que isso é meio esquisito, porque como pode ser 100% improviso? E essa é parte do problema. A gente está acostumado com uma cultura em que
tudo é treinado. Se a pessoa disser isso, você responde aquilo. Se a pessoa for por aquele caminho, você tem que responder aquilo outro. Então, não é assim que funciona, especialmente no nosso país e com o nosso povo. O que acontece quando a gente começa a tratar alguém, essa pessoa começa a se mexer psicologicamente, ela começa a tentar fugir, ela usa estratagemas para que você não toque nas feridas ou não descubra o ídolo do coração. Eu diria que, em resumo, você tem que estar preparado para improvisar com o máximo de ferramental. Você traz ele para a mesa. Qual é o ferramental? É esse que a gente vem dando ou vai dar, né? Já deu o primeiro, e vai dar ao longo dos cursos de nível básico. Você já vai ter o suficiente para começar a improvisar de uma maneira segura. Não tem como você prever todas as perguntas e todas as reações. Existem aquelas comuns, mas numa live de alguns poucos minutos a gente não consegue prever tudo. Cursos mais para frente, tanto as lives para os alunos e os momentos de tirar dúvida, virão para ajudá-los a se preparar. Mas eu acho que isso ajuda aí a clarear o que a gente tem que manter em mente. Vamos lá. Se o alvo do aconselhamento redentivo, outra pergunta, não é apenas mudar as atitudes para uma conduta correta, mas mudar o coração, como podemos fazer isso através do aconselhamento? Muito bem, boa pergunta. E a resposta é: o aconselhamento é parte do instrumental que Deus nos dá para fazer isso. Vou explicar. O aconselhamento, ele é 50% do ministério da palavra. Os outros 50% é a pregação, a ministração pública da palavra de Deus. É o ministério da palavra de Deus que muda corações na justa medida em que o ministro da palavra, ou a pessoa que está fazendo este papel no momento, faz isso com fidelidade, ministra a palavra com fidelidade. E fidelidade, leia-se, onde contexto e texto, interpretação do texto, condizem com aquilo que Deus revelou no texto. Então, quando a gente estuda esse texto e sabe usar esse texto das Escrituras e o aplica da maneira correta ao problema e ao coração da pessoa, este é um meio de graça. Deus, o Espírito Santo, em sua graça e poder, vai usar aquilo para transformar os corações. Então, quando a gente manipula o comportamento, a gente não está ajudando a pessoa a repensar a sua cosmovisão, a mudar a perspectiva. E acredite, quando a gente muda a perspectiva, isso muda tudo. Aliás, grave essa frase. Então, quando você vai trabalhar com alguém, você está mexendo com algo muito sério. E esse algo muito sério é a palavra de Deus. Hebreus diz que ela é a espada, na verdade, Efésios diz que ela é a espada do Espírito, tanto quanto Hebreus, que vai dizer que a profundidade que ela alcança divide até aquilo que é invisível. Então, como é que a gente faz isso através do aconselhamento? Bom, primeiro, conversando, fazendo perguntas e reagindo às respostas, mas não de maneira exacerbada, atabalhoada, ou dando uma aula, porque aconselhamento não é aula, aconselhamento não é pregação on demand, não é a pregação em privado, não é ministração da palavra, mas através de uma conversa, através de uma busca por compreender e chegar a um entendimento comum deste texto e dessa verdade, em que dois irmãos estão ali conversando e buscando pensar concordemente no Senhor, como Paulo recomenda a Evódia e a Sintique em Filipenses. Então é assim que as pessoas mudam. Primeiro, que o nosso alvo é o coração, segundo as próprias Escrituras. Segundo, esse primeiro, coração. Segundo, que o instrumental para isso é a palavra de Deus. Se você vai aconselhar, você precisa usar as Escrituras. Não necessariamente usar um texto bíblico, mas todo conceito e perspectiva que você vai usar em um aconselhamento deve estar necessariamente alicerçado na palavra de Deus. Tudo, absolutamente tudo, tem que estar alicerçado na palavra de Deus. Muito bem.
Uma outra pergunta que vocês colocaram lá diz assim: o que pode acarretar no momento do aconselhamento bíblico ter uma visão antropológica não bíblica do homem? Boa pergunta também. E apesar da gente ter aventado um ou outro aspecto negativo, essa pergunta, foi respondida positivamente no curso de antropologia bíblica aplicada ao aconselhamento. Lá você vai ver como aquele instrumental, como aquela perspectiva teórica que está apresentada ali, pode ser útil e prática na lida com o aconselhado. Mas vamos falar daquilo que a gente não falou no curso, não é? Mas e se eu não tiver aquilo, o que eu vou fazer? Bom, acho que a primeira coisa que acarreta é uma falta de profundidade na sua perspectiva do problema. Ou seja, você corre o risco de ser superficial. Não que uma pessoa que não saiba o aconselhamento redentivo e sua antropologia não possa correr esse risco, porque acontece, eu mesmo já corri esse risco e já padeci desse mal. Então isso pode acontecer, não nego. Mas quando você não tem, não lhe resta alternativa a não ser nadar em local mais raso. E isso é um problema, porque as pessoas têm problemas muito profundos e a antropologia bíblica, pela sua característica, como eu argumento no curso, a sua proposta mais sofisticada, ela dá a você profundidade do problema e de atuação que ajuda a gente a alcançar o coração do problema e alcançar digamos assim, o coração da pessoa. Então, essa é a primeira coisa. Tá? Deixa eu só fechar aqui um pouquinho, porque o povo começa a aparecer aqui em casa e daqui a um pouco eles aparecem na live, né? Então a gente tem que focar aqui. Acho que um outro problema é de você não ter uma visão bíblica do homem não acreditar que o que você tem em mãos da perspectiva teórica, você ter ali uma proposta de aconselhamento na sua mão, quer seja bíblica, quer seja redentiva, você não acreditar que ela tem o potencial de transformar a pessoa na profundidade que você está enxergando o problema. É a falta de crença de que aquilo que você tem é suficiente para ajudar a pessoa naquilo que ela está enfrentando. Tá? E acho que a terceira e última é você lidar com a pessoa como se ela fosse quem ela não é. É você presumir certas coisas que não vão encontrar eco na realidade do seu aconselhado, porque você não tem uma visão correta dele, como aconteceu, eu conto bastante essa história da primeira fisioterapeuta que busquei para tratar os meus joelhos. Graças a Deus hoje eu estou bem, já estou podendo correr, sem dor, isso é muito bom, mas a primeira pessoa, ela começou a me tratar como se eu fosse um produto da evolução, inclusive partindo do pressuposto que estava errado eu andar de pé. Ou seja, você vai procurar uma pessoa que vai te tratar assim, ela já parte do pressuposto errado. Eu acho que isso pode acontecer, e acontece muitas vezes no aconselhamento, porque a gente não tem uma visão bíblica do homem solidamente alicerçada nas escrituras e mais ampla do que aquelas discussões normais que a gente encontra na área de antropologia, né? Olha lá, essa é a pergunta que eu avisei lá no começo, que se você tiver feito o curso, a gente consegue redimir a pergunta. O homem é naturalmente redentivo. Qual é o limite de tentar redimir tudo e todos? E a partir de quais pressupostos fazer? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é corrigir a sua pergunta. Tá? Então, o homem não é naturalmente redentivo. Se você prestar bem atenção lá no curso, o que eu disse é que o homem é ativamente redentivo. Mas isso não é a mesma coisa? Bom, eu acho que se você vai entrar nessa de ser um conselheiro redentivo, o primeiro convite que fazer é você precisa ter uma teologia. Essas coisas de usar verbos repetidos para mim é um problema. Mas você precisa ter uma teologia
precisa. Você precisa ter uma teologia escorreita, extremamente alinhada. Eu quero dizer na prática que não é para você dizer, isto é aquilo, e fazer uma simplificação onde você perde dados. Não é. O homem é ativamente redentivo. Isso significa que, quer ele seja redimido, quer não, essas pessoas, elas agem em relação ao que está errado na busca de consertar. É uma coisa curiosa, por exemplo, eu estava numa viagem esse final de semana, eu cheguei cedo e eu estava no aeroporto aguardando para ir, isso na ida. E estou aguardando para ser chamado, e aí uma pessoa foi chamada antes, ela devia ter comprado lá numa sessão mais bem-aventurada do que a minha, e ela se levantou e saiu e deixou uma sacolinha. Eu não tinha visto, não sabia de quem era, e eu só vi a pessoa que estava sentada em frente levantar-se, pegar a sacola, correr até aquela pessoa e entregar a sacolinha. Ele achou que ele estava sentado ali provavelmente mais tempo e sabia de quem era, que eu nem me apercebi disso. E olha só, durante a viagem, uma pessoa me abordou falando dos seus problemas e dizendo assim, pastor, eu estou encarando uma situação e a pessoa não me perdoa e eu já perdoei porque eu sou uma pessoa muito boa, eu tenho um coração muito bom. Percebe? Tudo isso é ativamente redentivo. A gente não é bom. Bom é só um, que é Deus. Nós somos ativamente redentivos, ou seja, a gente reage de maneira a corrigir o problema. Então, essa é a primeira questão. Isso muda um pouco de dizer que o homem é naturalmente redentivo. Não, o homem é naturalmente mau. O homem é naturalmente destrutivo. A ativamente redentivo é uma característica, às vezes, mais negativa do que positiva. Tá? Mas vamos lá. Uma vez entendido isso, a segunda pergunta é muito boa, né? Qual é o limite de redimir tudo e todos? Não é? Isso é uma acusação que geralmente nos fazem. Quando o reverendo Vadislau escreveu sobre esse assunto e assentiu com a sugestão do editor de que o nome do seu livro poderia ser Aconselhamento Redentivo, ele mesmo escreve que jamais imaginou que as pessoas poderiam ter problemas com a palavra redentiva. Mas vamos lá. Qual é o limite? Bom, o limite é o limite que o Redentor impôs. Ser redentivo, e aí não mais ativamente redentivo, mas o ser redentivo significa agora debaixo da graça, já salvo, não é? Debaixo da ação do Espírito Santo, ser redentivo é nada mais do que aplicar à situação, às pessoas, às teorias, às ideias, às coisas, a redenção que há em Cristo. Quem determinou o limite dessa redenção foi o Redentor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é o redentivo. O redentivo atua debaixo do Redentor. O redentivo é um servo do Redentor. Então não sou eu quem determina. Então já ouvi gente dizendo assim, vocês vão redimir tudo, daqui um pouco vão redimir até Satanás. Não, que tolice, não se trata disso. Se trata apenas de fincar a bandeira naquele lugar onde o Senhor Jesus já adiantou que é o Senhor. Quando Abraham Kuyper disse lá atrás que não há uma polegada quadrada no universo em que Deus não diga e esteja lá inteiramente dizendo isto é meu, ninguém reclamou. Aí quando a gente diz que isso é uma característica que, quando aplicada, torna a pessoa que aplica redentivo porque está atuando como embaixador do Redentor, isso soa esquisito. Mas é só você pensar no que a gente está propondo. Qual é o limite? O limite é aquele estabelecido pelo Redentor. E a partir de quais pressupostos fazer? Essa pergunta eu não posso responder agora. Não, eu posso, mas não vou. Por quê? Porque daqui a alguns meses nós vamos lançar um curso sobre pressupostos fundamentais para o aconselhamento
redentivo. E é nessa hora que você vai ter não só uma, mas várias aulas respondendo sobre que pressupostos a gente atua para aplicar a redenção. Então, apesar de ser uma pergunta muito boa e eu estar me coçando para responder, haverá um curso. E por que eu não respondo agora e depois o curso explica? Bom, lembra lá que eu não quero ser atabalhoado, e se eu falar alguma coisa aqui que não esteja claro, isso vai gerar mais dúvida do que interesse? Então eu me resguardo para ofertar a vocês uma aula tranquila, calma, em que eu vou ter tempo para explicar, em que eu vou ter pensado nos bons exemplos, em que a qualidade do áudio, do vídeo, da didática vai estar todas lá no máximo que a gente pode ofertar a você. Então não fique chateado se eu disser que essa pergunta terá um curso inteiro para responder e você tem que aguardar só mais um pouquinho para ter acesso. Vamos lá. Uma outra pergunta que está sendo colocada aqui. Devemos entender o homem como uma unidade psicossomática. Ponto. Ser dicotomista ou tricotomista pode alterar na forma de abordagem no AR? Vamos lá. AR é aconselhamento redentivo. Então vamos lá. Eu gosto da expressão do Anthony Huckman, unidade psicossomática, mas não é a que eu particularmente, a mesma coisa o que eu digo, é o que ele propõe, a mesmíssima coisa, mas eu acho que a gente precisa de uma palavra só. Ele buscou um termo que fosse mais palatável do que aqueles muitos que ele estudou e chegou à unidade psicossomática. Mas eu prefiro usar uma redenção da palavra indivíduo, né? Que inclusive no curso eu explico como é que eu a entendo. Mas ok, o que ele está presumindo aqui, partindo do pressuposto? O homem não pode ser divisível. Uma vez dividido, o homem morre. Então, a morte é essa divisão. E apesar dessa divisão dividir claramente uma coisa de outra, e de novo, se você está curioso para saber como é que a gente pensa a esse respeito, a melhor pedida é você ir lá na plataforma e fazer o curso de antropologia bíblica aplicado ao aconselhamento, tá? Então, vá lá, tem aula, se você não entendeu, você vai poder rever a aula, rever o texto, você vai poder subir suas dúvidas na plataforma, então, foco lá no curso. Mas pensando aqui nas implicações disso, tem diferença na abordagem quando eu parto de uma outra antropologia, digamos, dicotomista ou tricotomista, e a resposta é um grande e enorme sim. Há sim diferença nessa abordagem, sim, senhores. Ora, é justamente sobre isso que o artigo que eu publiquei na Fides Reformata sobre as perspectivas em aconselhamento cristão estava tentando mostrar. Cada uma dessas muitas perspectivas, partem de entendimentos diferentes de pontos centrais da nossa fé. Um deles, antropologia. Então, por óbvio, que se uma pessoa é tricotomista, e você já pode ir preparando aí a pergunta sobre psicologia, porque eu sei que sempre tem, essas perguntas são recorrentes, mas tem uma pergunta que fizeram na caixinha aí sobre o uso da psicologia, ou seja, hipótese alguma, tem uma coisa que vai achando aí que eu acho que ela emenda bem nessa. Porque se você parte de uma antropologia tricotômica, então o homem é uma torta dividida em 3 pedaços e cada profissional ou área distinta vai ficar com um pedacinho. Então imagine uma pizza que chega na sua casa sem estar cortada. E você vai dividir ela em 3, porque só tem 3 pessoas para comer essa pizza. Uma dessas pessoas é o pastor, a outra dessas pessoas é o psicólogo e a outra dessas pessoas é o médico. E se você parte de uma antropologia tricotômica, por óbvio que a sua abordagem vai mudar, porque vai receber influência, vai receber input, vai receber dica, vai receber proposta metodológica de áreas diferentes e vai reagir a tudo isso de maneira distinta. Então, tem
Tem. Se você é um integracionista, sua antropologia é uma coisa. Se você é conselheiro bíblico, sua antropologia é outra coisa. Então, sim, se você é dicotomista ou tricotomista, a proposta teórica e sua proposta de abordagem são produtos finais da sua antropologia. Então, tem diferença, sim. Eu abordo isso com pouco, não é pleno, mas com um pouco mais de profundidade, inclusive ampliando esse leque no artigo que eu publiquei na Fides Reformata. Só tem um por enquanto, então vai fácil de achar se você procurar lá. Né? Então, olha lá, quando essa pessoa faz a segunda pergunta, ela também está partindo do mesmo pressuposto dessa, que como uma unidade psicossomática, identificar se o problema se origina no corpo, soma, ou da mente psique, como tratar, como conduzir o aconselhamento quando o problema tem origens hormonais, por exemplo. Então vamos lá, isso aqui, a segunda pergunta é mais fácil que a primeira, tá? Se um problema tem origem hormonal, então quem tem que tratar dessa pessoa é o médico que cuida de hormônios. Então, não é você quem. Veja bem, assim como a gente critica o profissional que diz que uma pessoa tem um distúrbio químico no cérebro, sem ter feito qualquer exame que o demonstre, da mesma forma, um conselheiro bíblico ou um pastor não pode dizer que um problema é hormonal sem ter para isso um exame que o demonstre. Então, se há um exame, então provavelmente há um endocrinologista responsável pelo tratamento hormonal. Quem tem que cuidar dessa pessoa é o endocrinologista, se o problema é hormonal. Entretanto, os problemas hormonais, de que ordem sejam, não são redentores. Deixa eu explicar isso e fundamentar, meus queridos. Problema, doença, não redime. Então, se você tem um problema hormonal, isso não justifica pecado. Só existe um justificador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o Senhor. Então, para justificar pecados, você precisa de um justificador. Então, quando você diz assim, eu fiz isso por causa dos meus hormônios, e o isso a que você se refere é um pecado, não te justifica, não te redime, não te salva. Você não vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu tentei te obedecer, mas na hora o senhor entende, os hormônios estavam muito aflorados. Você não vai ouvir da parte de Deus, imagino eu, é verdade, né, os hormônios, então entra aí no gozo do meu pai. Acho que não vai acontecer isso não. Mas se você quiser tentar, vai lá, tenta. Quem sabe se você disser assim para Deus, Deus aceita. Fala, Senhor, eu não vou pedir perdão, não. Eu vou justificar para o senhor aqui. Eu tenho até um exame que prova que eu estava com problemas hormonais. Não existe justificativa que te redima de um pecado a não ser o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Mas os problemas hormonais vão ser desconsiderados? Não, claro que não. Nós chamamos a isso de atenuantes. Eles fazem com que a gente fique mais compreensível, faz com que a gente tenha mais paciência, fazem com que as penas sejam menos duras, e a gente deve levar em consideração o ambiente tóxico que um aconselhado vive, seus problemas físicos, é claro que sim. Entretanto, você tentar resolver o problema sem ajuda, né, sem indicar um profissional da área de ajuda aí da medicina para tratar um problema hormonal, fica complicado. Aí você fala assim, mas você é um conselheiro bíblico, como é que eu faço para determinar se a origem está no soma ou na psique, né? Pensando em psicossomático, soma é a palavra grega para corpo e psique para mente. Então, como é que eu faço? A primeira coisa é que é muito fácil determinar isso. Se a pessoa fez uma bateria de exames, fez o check-up, passou em todos os médicos que ela pôde e lhe foi permitido, e está determinado que o problema é de ordem não física, então você é o convidado de Deus para atuar sobre o problema. Caso você não tenha segurança ou expertise para fazê-lo, o mais
por ajuda de quem sabe fazer e não sair tentando fazer sem nenhum tipo de orientação. O que nos leva à próxima pergunta da caixinha que vocês colocaram lá. Como é que a psicologia e o aconselhamento redentivo se relacionam? Bom, inclusive, essa é uma resposta técnica. Eu estou dizendo isso porque eu tive que responder a essa pergunta para cada uma das perspectivas que eu apontei no artigo que mencionei publicado na Fides Reformata. Então, tem sim, não uma, mas pelo menos 5 boas respostas, a depender de qual perspectiva você está vendo a questão. Aqui a pergunta é da perspectiva do aconselhamento redentivo. E a resposta é: a nossa proposta se relaciona redentivamente com a psicologia. Vou dar alguns exemplos. Aliás, eu os cito, não só no artigo, mas na minha tese de doutorado também, que foi a primeira vez que eu tive que dar essas respostas. Verne Poitras publicou uma série de livros muito interessantes, que, graças ao bom Deus, já estão em português, e os títulos são todos redentivos. Só que, como ele não usou redentivo, parece que teve uma aceitaçãozinha melhor. Mas olha lá, ele publicou um curioso livro chamado Redimindo a Matemática. E olha que tem gente que nem sabia que a matemática estava perdida para ser salva. Não é? Então tá lá, Redimindo a Matemática. Ele tem um outro chamado Redimindo a Sociologia. Tem gente bravo dizendo assim, vocês estão querendo redimir a psicologia tem que jogar fora. Gente, ele propôs, desculpa a brincadeira, né? Ele redimiu a sociologia. Gente, por que não pode redimir a psicologia? Ele propôs a redenção da filosofia, a redenção da lógica, a redenção da matemática, a redenção da sociologia. O que nós estamos propondo é a redenção da psicologia. Mas a psicologia não pode ser redimida. Claro que pode, deve. Toda área, toda disciplina acadêmica que o homem venha a produzir, ele o fará de uma perspectiva prejudicada, porque sem o Espírito Santo para lhe abrir os olhos, ele não enxerga a criação do jeito como Deus a criou. Os únicos capazes de enxergar a criação tal qual ela está é o redimido, porque ele, uma vez salvo, entende que a criação que ele está se deparando, estudando, ela foi criada perfeita, está caída no pecado e será redimida em Cristo. Essa perspectiva, ou se a gente, se você preferir, as categorias do pensamento bíblico, criação, queda e redenção, isso aqui já é spoiler, porque isso estará em um curso muito pormenorizado, explicado as suas implicações, o que isso, cada termo significa. Mas uma vez que você entende, até porque é uma coisa tão complicada assim, entender criação, queda e redenção, a maneira como você vai se relacionar com a psicologia muda. Tudo na vida foi criado, porque se existe quem criou é Deus, por nossa instrumentalidade, por derivação, ou do nada por criação divina, tudo está caído em pecado ou corrompido por ele, e tudo precisa ser redimido. Então, como é que a gente faz com a psicologia? Joga fora, trata como inimiga? Pois é, há de sair um segundo artigo sobre esse tema, onde eu mostro o que eu chamo de paradigma filosófico subjacente a cada uma das perspectivas. E cada um desses paradigmas filosóficos subjacentes, eles propõem uma maneira diferente de lidar com a psicologia. E a nossa é a redenção. Mas mais sobre isso você vai ver posteriormente. Bom, vamos falar aí da pergunta que não quer calar. Quando sai a próxima turma? Pastor, isso aconteceu bastante. Perdi. O senhor falou lá que ia sair o curso de aconselhamento. Eu estava de férias, estava viajando, eu estava na praia, eu fui para Minas, eu fui para Santa Catarina, eu fui para o Maranhão, eu perdi. Eu não me inscrevi.
E agora, como é que eu faço? Pois é, eu acho que você entendeu errado a proposta. Não era uma aula ao vivo. Ao vivo eram apenas as gravações. Inclusive, a gente vai mudar isso agora para o próximo ano. Quando sai a próxima turma? Na hora que você entrar no browser da internet, digitar aconselhamentoredentivo.com.br, se inscrever. Não é por turma. Você tem lá a possibilidade de entrar agora e se inscrever e fazer o curso. E o curso está disponível para que você possa estudar todo o tempo. Nós não vamos tirar o curso do ar. A ideia é que em todo o tempo uma pessoa interessada entre na plataforma e escolha por onde começar e quais cursos fazer. Hoje, nós só temos um curso. Digamos que antropologia bíblica não te interesse, você queira estudar o coração humano da perspectiva bíblica, como tratar o coração, como alcançar o coração, como transformar o coração, e esse é o próximo curso que nós vamos lançar, não é? Então, basta que você entre lá na plataforma aconselhamentoredentivo.com.br, se inscrever e você já pode fazer todo o curso de antropologia bíblica, porque ele está disponível para você imediatamente, tá ok? Então, duas coisas antes da gente encerrar aqui, tá? A primeira delas é que em fevereiro nós vamos lançar o segundo curso de um total de 4 das categorias básicas. Lá na frente, quando a gente lançar o segundo curso, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa perspectiva e aonde a gente quer chegar. Por hora, a ideia é que você vá fazendo o curso. Você está interessado, você quer aprender mais sobre aconselhamento redentivo? Lembre-se de que a nossa proposta é ajudá-lo a praticar. A gente quer que você faça aconselhamento. Então, num primeiro momento, vá criando a sua bagagem teórica. Se prepare, estude, ouça as aulas, leia os textos, compre livros, se prepare para que você seja um instrumento afiado nas mãos do Senhor. A segunda coisa é que eu disse que haveriam informações privilegiadas nessa live, né? Nós vamos fazer anúncios, e eles são 2, tá? O primeiro anúncio, nós estamos muito felizes com isso, é o nosso podcast. Isso, o Aconselhamento Redentivo vai ter um podcast. Por esses dias nós vamos fazer um teste no nosso canal do YouTube, então seja o nosso convidado. Vá lá no canal do Aconselhamento Redentivo no YouTube e se inscreva no canal e toca no sininho para você ser avisado quando a gente for lançar. Num primeiro momento, talvez você não esteja preparado, mas está aí, ó. Quinta-feira, 10h30 da noite, nós vamos nos reunir, 4 pastores, que atualmente somos... eu reuni 4 amigos, né? 3 amigos, comigo 4, reuni aí alguns amigos que já fazem aconselhamento redentivo e nós vamos sentar periodicamente para conversar sobre aconselhamento redentivo. Eu aposto que você vai gostar muito do material que a gente está preparando com muito carinho, divertido, como eu tenho dito para eles. Não é que ele é um podcast de humor, mas ele é leve, tem que ser gostoso, é conversa. Então, se você quer conhecer sobre aconselhamento redentivo, mas de uma forma descontraída, leve, ver pessoas que já fazem isso, além de mim, e você vê como é que a gente interage, a oportunidade para você conhecer o nosso podcast será na quinta-feira, às 22h30. E aí, na hora que você entrar lá para assistir, você já pode colocar no chat do YouTube as suas sugestões de temas, aquilo que você gostaria de ver a gente conversando sobre. Mas, gente, lembre-se de que o nosso podcast é sobre aconselhamento cristão. Então, nós não vamos falar sobre todos os temas, só daqueles que a gente entender que, na medida em que a gente os trata, a gente consegue agregar valor para você que é aconselhado ou conselheiro bíblico, cristão e redentivo. E a segunda coisa é que hoje foi entregue para o editor, e ainda vai passar por revisão ano que vem, logo no começo do ano,
vai passar por revisão, vai passar por um monte de processos, mas já foi entregue para o editor o primeiro rascunho do meu livro, e que vai sair no primeiro semestre do ano que vem, se Deus quiser. Então vem livro novo sobre aconselhamento redentivo aí, e fique esperto, porque quando ele for lançado, nós vamos divulgar, e eu já fiz alguns testes, a gente vai fazer outros sobre alguns assuntos que estarão no livro, então é um convite para você ficar ligado, porque em breve, pela editora Trinitas, sairá o meu primeiro livro sobre aconselhamento redentivo. Tem mais coisa por vir, mas eu não vou prometer, que é para não me complicar. Então fica anunciado aí as duas coisas que eu tinha para anunciar nessa live. Vem podcast, vem livro e vem muito mais novidade. Então fica ligado nas nossas redes sociais, se inscreva. Se inscrever que fala para Instagram? Como é que é? Seguir, né? Siga lá o nosso perfil no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube, se amarra lá no Facebook, sei como é que chama mais, que eu estou ficando velho, agora cada rede social tem um vocabulário e as muitas palavras me fazem delirar. Mas tá lá, siga a gente nas nossas redes sociais, acompanhe a gente, não desista, a gente está lutando para manter aí uma periodicidade legal de publicação, para que vocês tenham sempre conteúdo de qualidade, conteúdo bíblico, conteúdo redentivo, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Redentor. Viu, gente? Muito obrigado para vocês que ficaram ligados aí na nossa live, ela fica aqui gravada para você ouvir depois, e nós esperamos que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida. Viu? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!